Contabilidade básica, né? Então esse vídeo faz parte dessa playlist geral sobre contabilidade, mas a playlist específica sobre contabilidade básica. E o livro, texto básico que eu adotei aqui no canal, estou adotando, né? O primeiro, Contabilidade Básica, um clássico do professor José Carlos Marião. E no vídeo de hoje quero tratar sobre operações, começando pela primeira, constituição do capital. Não sei se consigo tratar ele de forma completa, porque é muito conteúdo aqui, talvez eu tenha que dividir em mais de um vídeo, mas o fato é que eu estou no capítulo 9 já deste livro que trata sobre contabilidade por balanços sucessivos. E hoje, então, constituição do capital. Vamos lá, operações. Então, a primeira operação, o que é? Depósito inicial de R$300 mil por sócio no Banco do Brasil. Então, o sócio que vai compor essa empresa, que criou um contrato, se for numa empresa limitada é um contrato que se denomina contrato social, e se for numa empresa SA se chama estatuto. E aí qual que é a primeira operação então contábil realizada nessa empresa? Depósito inicial de R$300 mil por sócio no Banco do Brasil, que está inclusive no nome da empresa, né? No dia 2/12 de X1, por exemplo, a empresa é formada por 3 sócios. Foi visto que o investimento inicial realizado pelos sócios é denominado de capital. Então, o investimento inicial aportado naquela empresa, o nome que se dá para isso é capital. Que o capital é uma origem de recursos. Por quê? Porque algo está saindo de alguém, que no caso são os sócios, eles são a origem, esse capital é a origem, e será investido na empresa, será aplicado na empresa. Então veja, que o capital é uma origem de recursos derivada dos próprios sócios ou acionistas, que também leva-se o nome de capital próprio, porque existe capital de terceiro ou terceiros, que é aqueles que não são os sócios da empresa. Existe o capital próprio. Que toda origem de recursos deve ser classificada no lado do passivo, porque ali é onde se origina o capital, seja de terceiros, seja de capital próprio. E PL, obrigações exigíveis e não exigíveis, respectivamente. Então o passivo, né, são obrigações exigíveis e o patrimônio líquido são obrigações não exigíveis. Que toda aplicação de recursos deve ser classificada no lado do ativo, ou seja, o conjunto de bens e direitos. Por isso que o balanço patrimonial, então, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Obrigações com capital de terceiros ou então obrigações com capital próprio. Assim, há bons motivos para classificar bancos conta movimento no ativo, que é uma aplicação de recursos. 2. É um direito que a empresa adquire, o de sacar o dinheiro no momento em que assim desejar. Então veja que ali é uma aplicação de recursos, porque os sócios colocam o seu dinheiro, nesse caso capital próprio, e ao mesmo tempo isso é também um direito, porque essa empresa adquire, se ele colocou o dinheiro, se o dinheiro foi colocado numa conta, está lá no banco, né? Então a empresa adquire esse direito, o de sacar o dinheiro no momento em que assim desejar. Por isso que é um direito e não um bem, né? Não está ali com a empresa. Por outro lado, nas demonstrações financeiras, balanço patrimonial, capital é uma conta do patrimônio líquido e bancos de ativos circulantes. Ou seja, a classificação continua, né, ocorrendo dentro do balanço patrimonial, que é aquela demonstração contábil que evidencia o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa. Então, o balanço patrimonial em 2/12 de X1 ficaria mais ou menos assim, companhia transportadora, por exemplo, né? Então, o ativo do lado esquerdo ali do balanço patrimonial é a soma de bens e direitos, mais que é a aplicação. E o passivo e o PL, que são as obrigações, é a origem do capital, são as obrigações, conjunto de obrigações, são os exigíveis e não exigíveis. E aí o circulante fica como o banco conta movimento 900 mil circulante, né? Por que circulante? Que é o capital que circula naquele período da empresa. Um total, então, portanto, de conjunto de bens e direitos de 900 mil. E aí o patrimônio líquido, onde foi aportado o capital, 900 mil. Tornando assim, no balanço patrimonial, eles com o mesmo valor, né? Então, 900 mil de ativo e 900 mil de passivo e PL. Nesta operação ocorre um aumento do PL, que era zero. Você concorda que, nesse caso aqui é o PL, porque foram os sócios que colocaram o capital, né? Então, o PL era zero, e aí ele aumenta. E um aumento do ativo também. E pelo plano de contas apresentado são utilizadas as contas 1.1.2 e 3.1.1. Já tem vídeo aqui no canal sobre plano de contas, em que todas as contas ou todas as movimentações no ativo são representadas inicialmente pelo número 1, passivo pelo número 2 e patrimônio líquido pelo número 3. E contas de resultado pelo número 4 e despesa número 5. Geralmente é assim. Bom, então eu fico por aqui no vídeo de hoje.
onde eu tratei sobre a constituição do capital. E por que isso aqui é uma origem e por que de outro modo é uma aplicação quando se trata do conjunto de bens e direitos, ou seja, do ativo. Beleza? Então, no próximo vídeo, vamos para a segunda operação, que é a aquisição de bens à vista. Valeu!